a gente ia ver uma aula. Então, J igual a 2. Então, vamos trabalhar agora com J igual a 2, pensando que futuramente esse J igual a 2 vai estar descrevendo uma partícula de spin 2. Então, nesse caso, o objeto que a gente tem assim, mais popular de spin 2 é o grávido. Né? A expectativa é que sejam medidas excitações gravitacionais, né? Também chamadas como ondas gravitacionais, que tem spin 2. Então, o quanto, né, da radiação gravitacional não deve ter spin 1, deve ter spin 2. Então, vale a pena estudar o spin 2. Por isso, a gente vai estar estudando. Você não pode só isso, você fazer a pergunta, né? Aqui você pegou, vamos dizer, o J igual a 1, né? Igual a 3. Olha, bom, aí para o J igual a 3. Então, agora, se você fosse para. Você está no S2, se você fosse para o grupo de Lorentz, você manteria as mesmas bases e viria outras matrizes J. Isso. Porque lá no grupo de Lorentz, quando a gente fizer, primeiro a gente vai fazer SO4. Depois de fazer SO4, nós vamos fazer o grupo de Lorentz. Aí nós vamos ver que a gente vai ter que construir essas matrizes J vindo de dois setores. Vai ter uma J num setor, outra J no outro setor, e aí você vai compor essas duas J's para dar a J de 4 dimensões. O que eu estou querendo colocar para vocês, que eu já tinha antecipado, quando a gente for falar do SO4, nós vamos mostrar aqui no curso que o grupo SO4, quer dizer, a álgebra de Lie do SO4, ela pode ser escrita como a soma de duas álgebras de Lie SO2. Quer dizer, em termos de álgebra, eu tenho uma soma. Em termos de grupo, o grupo SO4 ele é equivalente ao produto cartesiano de dois grupos SO2. Então, é como se eu posso fazer o tratamento do SO4 por dois SO2 independentes. Então, é como se eu tivesse, para tratar o SO4, eu tenho um J1 e tenho um J2. Eu vou fazer todo o tratamento para um SO2 separado do outro SO2. Depois, eu vou poder ligar esses dois objetos assim. Então, quando a gente fala do grupo de Lorentz, por exemplo, que é a mesma estrutura do SO4, eu tenho um setor em que eu tenho um J, outro setor que eu tenho o outro J, mas na mesma álgebra. Depois que eu descobrir o J de um setor e o J do outro setor, eu junto os dois para descobrir quem é o J do espaço composto. Então, você mantém as bases. Ali, mantém as bases. Para cada SO2 separado tem a sua base. Cada SO2 separado vai ter a sua base. Tudo que a gente está fazendo aqui para SO2, eu vou poder replicar aqui para esse SO2 e fazer ipsis literis para esse SO2 separado. Então, por isso o SO2 é importante, porque muitas vezes a gente consegue expressar outros grupos mais complicados em termos de SO2. Então, dentro dessa discussão, a dimensão dessa representação, 2J mais 1, então essa representação, ela tem dimensão 5. Então, eu vou escrever aqui. Então, os nossos vetores de base, eles vão começar com 2 mais 2 e vão caminhar. Aí vai ter, passar aqui por 2, vou diminuindo de uma unidade. 2, 1, 0. 0, menos 1, menos 2. Então, nós vamos ter 5 vetores de base. 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Menos historinha. JZ sai sempre diagonal nessa. Aí está certo, vou associar. Esse aqui é 1, 0, 0, 0, 0. A dimensão é 5, então tem que ter 5 componentes. Esse aqui vai ser 0, 1. Esse aqui vai ser 0, 0, 1, 0, 0. E o último aqui vai ser 0, 0, 0, 0. Então, esses vão ser os meus 5 vetores de base, né, na base canônica. E aí o JZ, não tem mistério, a gente já sabe que ele sai sempre diagonal e com os autovalores ordenados dessa forma. Ele vai ter 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A diagonal é 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, agora 0, 0, 0, menos 0, 0, 0, 0,
Então eu sei quem é o JZ nessa Então, representação. você escreveu aqui um conjunto de psias, né? As bases, Quer dizer, são identidades fisicamente diferentes, São, isso aqui estaria representando. esperando uma interpretação, por ser spin, né? Isso. E um experimento. Isso. Entendi. Então esse aqui seria o graviton, com a polarização, com a projeção de spin mais 2 ao longo do eixo dos eixos, com a projeção de spin 0 e a projeção de spin menos 2. São os 5 estados, a gente vai chamar de 5 estados de polarização do graviton. O elétron tem 2 estados de polarização, mais meio e menos meio. O fóton 3 estados de polarização, mais 1, 0 e menos 1. Então essa é a descrição que nós vamos usar, né, para poder falar do spin em conexão com o SO2, quando a gente chegar lá. Eu sei que a primeira coluna do J mais nesse zero. A primeira coluna do J sempre vai, porque ele não tem nada, ele não tem como subir nada por isso. Aquela pergunta que você fez do Newton, né? Que ele queria entender a inércia da massa, a força. Você agora entendeu que talvez exista uma coisa que é o spin, uma coisa intrínseca, né? E você está colocando representações. Isso. Uma dimensão, outra, os J, né? Cada valor de spin define uma representação. E o F igual a MA sairia, vamos dizer, desse psi, desse Z, né? A descrição do F igual a MA, você descreve a partícula pelo x de t. Aqui quem é o x de t da partícula é o psi, quer dizer, a função de onda é que descreve a evolução temporal da partícula. Mas digamos, a presença com esse psi, com esse JV, você traz toda a presença do spin. Sim, eu consigo assim, passar de todas as você configurações. botou a presença da massa, né? Exato. Então o J atuando nesse aqui dá zero, porque esse aqui é o valor máximo, o J não tem como subir. Só para fazer um exemplo aí, vamos ver agora o J atuando em cima, só para ter uma ideia, o J atuando em cima do menos 1, atuando em cima desse lugar aqui embaixo, que eu não escrevi, atuando em cima do 0, 0, 0, 1, 0. Então, eu sei que esse cara aqui, então esse cara aqui, esse vetor de base aqui, é o que está me representando o psi 2 menos 1. Esse símbolo. 2, 0, 2, 1, 0, menos 1. Então é esse cara aqui, então esse vetor aqui está representando esse psi. Então, eu vou, claro, quando eu subir daqui para cá, quando eu atuar o J+, ele vai subir de uma unidade. Então vai dar o psi 2, 0. Mas o psi 2, 0 é aquele cara ali, 0, 0, 1, 0, 0. Não vai me dar. 0, 0, 1, 0, 0. Esse objeto aqui é o que está representando o 2, 0. E aí agora vai ter o fator, né, de normalização aqui em frente. Raiz quadrada de J menos MJ. Vai ficar 2 mais 1, 3. J mais MJ mais 1. Então vai dar 2. Então vai dar aqui uma raiz de 6. E assim vai. Então vocês vão fazer esse exercício aplicando o J em cima dos 5 vetores de base. Então, isso vai nos dar 5 equações. Com essas 5 equações, a gente vai determinar a estrutura do J+. Então, esse nosso J+ aqui, ele vai ser uma matriz 5 por 5, vai ser uma matriz 5 por 5, determinada, né? A matriz 5 por 5 determinada a partir das 5 equações. J+, atuando em psi, J igual, a gente já sabe. Então, com essas 5 equações que eu vou produzir, eu vou determinar o J+. Quem sabe J+, sabe J-. Saber de J+, J-, sei Jx e Jy. Portanto, eu sei o efeito de qualquer rotação em cima daquilo que vai descrever o gráfico. A rotação vai ter sempre essa forma exponencial de θ, N chapéu, escalar J. Só que agora os meus J são matrizes 5 por 5. Então, esse problema aqui é um problema 5 por 5. Então, também tarefa, tá, para vocês fazerem, quem quiser fazer essa tarefa que seria instrutivo, a tarefa é estudar uma matriz de rotação, onde eu faço uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo do x.
Então, se eu fizer uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo do x, aqui vai ser o versor, né, da direção x. Ele vai pescar aqui só o jx. Então, por exemplo, fazer esse exercício aqui, elevar, tirar a exponencial de uma matriz 5 por 5. Nós sabemos quem é o jx, esse cálculo aqui vai nos dar quem é o jx. E aí, como é que eu vou tirar a exponencial de uma matriz 5 por 5? Nós sabemos que vai a expansão em série, tem uma certa regularidade, né? A gente sabe fazer esse Podia exercício. repetir teu discurso? Qual é a relação agora entre o R e o spin? O R, quer dizer, o O papel... spin é Stern-Gell. Isso, quer dizer, isso aqui, esse objeto aqui, ele vai atuar em cima de um certo, quando ele atuar em cima de um signo J, MJ, se eu disser, eu preparei esse objeto aqui, eu preparei a minha descrição com spin 2 e projeção de spin mais 2. Suponhamos que esse objeto aqui seja esse cara aqui. Está descrevendo o J igual a 2 e o MJ igual a mais 2. Então, na linguagem do spin, isso seria um graviton que tem o seu spin 2, ele tem spin 2 ao longo da direção Z, é o JZ, isso aqui é o valor do JZ. Então eu teria o graviton, ele tem o seu spin completamente alinhado com o eixo dos eixos. Então se eu tiver o graviton com o spin alinhado com o eixo dos eixos, e aí agora eu fizer uma rotação do meu eixo coordenado, então eu estou falando isso. Inclusive eu tenho isso aqui. X, Y, Z. Então suponhamos que eu esteja descrevendo isso aqui. Meu graviton vai estar aqui. Tem uma projeção de spin 2 aqui, tá? Com spin 2 ao longo do eixo dos eixos. E agora eu vou fazer uma rotação em torno do eixo do x. Vou rodar esse sistema de eixos aqui em torno do ''eixo do x''. Então eu vou fazer uma rotação que vai me trazer, o x fica parado, mas vai me trazer para o eixo y' e para o eixo z'. X' fica igual a x. Eu fiz uma rotação aqui em torno disso. Então eu vou fazer uma rotação em torno do eixo x. E aí a pergunta é, como é que esse novo observador vai ver o gráfico? Então a questão é essa. Quando eu faço a rotação, o novo observador ele vai ser um psilinha, ele vai ver, para aquele cara, eu vou ter uma outra maneira de descrever. Então eu vou pegar esse objeto aqui, ele vai ser essa matriz aqui atuando em cima disso. Então quando essa matriz aqui faz a rotação atuar em cima desse objeto, eu vou ter como esse novo observador, x', y', z' descreve esse estado do fóton. Tá certo? Então, esse é o papel. A matriz de rotação, ela mostra como é que a descrição muda quando eu mudo de observador. Mas é só isso, né? Oi? Mostra como a descrição muda. É como a descrição Mas muda. ela não dá uma origem para o espinho. Não, a origem do espinho não. Isso aí é só mostrar que a descrição muda. A questão é, qual é a origem do espinho? A origem do espinho a gente está entendendo. A origem do espinho está nas propriedades geométricas do espaço. O espaço, ele tem uma propriedade, a simetria do espaço, que é a simetria de rotação, ela tem dentro de si a potencialidade de descrever alguma coisa que corresponde ao espinho. Mas a gente não consegue. Então eu desenvolvo, né, a álgebra de anil do grupo SO3, tiro as representações de SO2 e vejo que essas representações elas podem ser usadas para descrever os diferentes estados de espinho de uma partícula. Agora, qual é a origem realmente do espinho? Fica para discutir em aberto. O senhor disse que... Eu digo, e nem uma equação, desculpa. Oi? Nem uma equação para o espinho ela está batendo, né? Não, isso aqui não me faz uma equação, eu tenho que propor a equação do spin separadamente. Aí a gente vai falar, como é que eu proponho uma equação para o spin? O que significa? Eu tenho uma lei, tipo lei de Newton para o spin, tenho uma equação para o spin, quer dizer, Dirac fez isso, a equação de Dirac é uma equação para o spin. Quer dizer, Dirac, na teoria relativística, ele tira uma equação para o spin da elétrica. Agora, numa descrição clássica, o que é a equação do spin? Vamos estudar no curso de mecânica clássica, vamos estudar isso. Se eu tiver o spin classicamente, como é que eu posso propor uma equação relativística que me dê a evolução do spin ao longo do tempo? Começa com uma condição inicial, o spin da minha partícula, como na mecânica clássica, né? Tem a posição e a velocidade iniciais. Como é que eu tiro a posição em qualquer instante do tempo futuro?
usando a lei de Newton. Então, a mesma questão. Eu preparo o spin de uma certa maneira. Tem uma equação para o spin? Tem um F igual a MA para o spin? Isso nós vamos estudar no curso de mecânica clássica. Como é que eu posso propor uma equação dinâmica para o spin? Em que eu dei a configuração inicial do spin, eu sei como é que esse spin evolui. Tem uma equação que mistura. O spin interage com a própria velocidade da partícula. Então, eu tenho uma equação dinâmica para o spin que relaciona o spin com as propriedades cinemáticas da partícula. É como se tivesse uma força que liga o spin com a velocidade. Então, nós vamos estudar. Tem uma equação clássica, não estou falando quântica não, uma equação clássica para descrever a evolução temporal do spin. Na mecânica quântica, nós também temos uma equação para o spin. Então, na mecânica quântica com relatividade, que é a equação de Dirac nada mais é do que uma equação quântica e relativística para o spin elétrico. Certo? Isso ali, no caso, são 3 dimensões. São 3 dimensões. Seria J1, né? O X seria 1, o Y0 e o Z menos 1? Não. Quer dizer, cada eixo, né? Quer dizer, esse eixo X aqui, quer dizer, na verdade, o eixo X ele é descrito por esse vetorzinho. 1 mais 1, né? 1, 0, 0. O Y é 0, 1, 0. Só tem componente Y. O Z é 0, 0, 1. Então, isso aqui são os eixos coordenados. Isso aqui não tem nada a ver com isso também. Não, eu falei com aquele, ali no caso, 2 mais 2. 2 aqui. Então, isso aqui não tem nada a ver com aquilo. Não sei, mas no caso de 1J igual a 1, seria, o X seria o 1 e o mais 1. O Y seria o 1 e o 0. E o Z seria 1 e o menos 1. Não, presta atenção. Esse espaço não é um espaço-tempo. Mesmo quando você pegar J igual a 1, em 3 componentes, sim, você está descrevendo um espaço tridimensional que não é um espaço-tempo. É o espaço das configurações de spin. É um outro espaço. É um espaço tridimensional? Sim. Mas é um espaço tridimensional para o spin. Não é um espaço de eixos coordenados, é o espaço desses objetos aqui. Eu tenho 1 mais 1, eu tenho um outro sistema. Você lembra que a gente mostrava que quando a gente fala dos espinores, a gente tem um espaço-tempo e a gente tem um espaço espinorial. sim. E a gente falava que o que acontece aqui, eu consigo também entender o que acontece. A rotação que é representada aqui por SO3, ela é representada aqui por SO2. Mas o que dá esse espaço aqui é o espaço dos spins meios, é o espaço dos espinores. Quando você tem spin 1, você mantém o seu espaço-tempo aqui, mas associado a ele, em paralelo a esse espaço-tempo, existe um outro espaço aqui, que é o espaço do J igual a 1. Aqui eu tenho 3 eixos também. Só que os 3 eixos aqui não são x, y, z. São psi1 mais 1, psi1, 0, psi1 menos 1. É um espaço abstrato, tridimensional e é interno. Bom, a partícula ela tem a posição da partícula é medida aqui. Então, se eu pegar um fóton, a posição, se eu quiser saber instantaneamente a posição do fóton, tá aqui, o fóton está se movendo aqui. Então eu saberia a posição instantânea do fóton. Mas esse fóton tem, além da posição da velocidade dele, que é a velocidade da luz, da trajetória dele que ele está seguindo, ele tem um spin. Então, ele tem vamos representar, vamos fazer esse pecado. Ele tem um objeto interno que descreve o spin dele. Esse objeto aqui, ele é medido num espaço interno que a partícula carrega, que é o espaço dos spins. Não é um espaço de coordenadas. A minha dúvida surgiu porque o senhor relacionou aquele 2 mais 2 com o Z ali. Como? O senhor relacionou esse Não é isso que eu fiz. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu fizer uma rotação desses eixos aqui, quer dizer, passar desse observador para esse observador, se esse observador x, y, z descreve essa função aqui, trabalha com essa função. Quando eu rodar os eixos, o novo observador ele vai ver uma outra função que é transformada dessa. Mas isso não significa que esse objeto está morando aqui. A conexão é justamente essa. Essa matriz, ela está representando. Essa matriz aqui é 5 por 5. Sim. Essa matriz que faz essa rotação é 3 por 3. Quando a gente estudou, né, no nosso curso, quando eu rodo de uma configuração de eixos para o outro, eu rodo uma matriz SO3. Então, quando eu faço essa rotação 3 por 3 nos eixos coordenados,
No espaço dos spins aparece uma matriz 5 por 5. Faz a rotação nos spins. Então, a mesma rotação que é feita no espaço, por uma matriz 3 por 3, dentro do espaço dos spins, ela é feita por uma matriz 5 por 5. Então, são dois espaços diferentes que estão respondendo à mesma situação. Eu faço uma rotação aqui, no meu mundo, 3 por 3. Nesse espaço aqui, que é 5-dimensional, essa rotação pode ser representada por aquela matriz 5 por 5, J mais, J menos, JZ. Aquela matriz. Então, essa matriz está representando no espaço dos spins o que aquela matriz 3 por 3 representa no espaço dos eixos coordenados. Você botou aquele vetor ali no eixozinho, né? Aí eu pensei que você estava relacionando... Ah, entendi. Não, isso é só pictório. Ah, Estou dizendo pictório. Estou dizendo que o spin está alinhado com a direção Z. Estou dizendo que no espaço dos spins, esse JZ aqui, no espaço dos spins, é 5 por 5. É aquele cara. Sim. Tá certo? Tá legal? Então são duas descrições paralelas que estão correndo juntas para a mesma coisa. Bom, então com isso aqui, a gente fechou, né, a cadeia de representações, né, irredutíveis. Aí vai, eu posso fazer agora J igual a 5 meios, J igual a 3, aí isso é indefinido. A tecnologia, o mecanismo é esse, o procedimento é esse, é sempre tirar o JZ, tirar o J mais, tirar o J menos, tirar o JX, tirar o JY. A função da teoria de grupo é apenas, vamos dizer, cinemática, é classificar o É classificatória. A teoria de grupo ela é classificatória. Ela te diz o que você pode usar para descrever os estados. Agora, ela não te dá, em princípio, ela não te dá uma lei dinâmica. É você que tem que buscar. Eu vou buscar uma equação que possa descrever o spin dentro, né, usando a simetria SO2. Aí já é um outro passo que você vai dar. Aqui a gente não está dizendo como o spin evolui. Estou apenas dizendo o seguinte, eu descrevo o spin dessa forma. Agora, eu tenho uma lei do spin, eu tenho uma lei de propagação do spin, uma lei dinâmica, eu tenho uma lei de Newton, tipo um F igual a MA para o spin. Dado um spin em configuração inicial, a partícula começa a se mover. Vamos dizer, eu pego o elétron, preparo o spin do elétron. O elétron está aqui na posição inicial, com um certo spin. Quando esse elétron bota um campo elétrico, aí esse elétron vai ser atraído por esse campo elétrico, vai começar a se mover. E aí eu vou saber como é que esse elétron evolui. A força, classicamente, tem uma força que é. E como é que o spin vai, à medida que o elétron caminha, o spin fica paradão, ele não sente, não? Ou à medida que o elétron caminha, esse spin muda. Então a gente tem aquela coisa chamada precessão de Thomas. À medida que uma partícula caminha, o spin dela também começa a se movimentar. Então ele sofre um processo de precessão. Então é isso que a gente vai estudar no curso de mecânica clássica. Qual é a melhor equação para descrever o movimento do spin à medida que a partícula se movimenta também? Então eu descrevo a posição, a velocidade, classicamente, descrevo a posição, a velocidade da partícula e também vou descrever a sua configuração de spin, porque eu vou ter que ter uma equação para o spin. Agora, por exemplo, vem a questão do que é a grandeza do spin, né? Você sempre nos coloca, bom, grandeza do spin, quando vem do matriz sigma, né? Essa é a descrição mais assim, matemática. Agora, da onde vem o spin, a gente entendeu que o spin vem das propriedades magnéticas. O spin ele é uma resposta a um campo magnético. Se a gente definir isso para mim, spin é o campo AMI, no spin 1, AMI interno B. Sim. Isso aqui é spin, define a sua entidade como spin. Então, quando está alinhado, vai no 1, quando está ao contrário, menos 1, positivo. Se eu fosse spin 2, eu botaria, em vez da Mi, eu botaria um H-mini, vezes em vez de um B-mi, um B com a mini também, né? Sim. Então daí eu teria, vamos dizer, será que isso aí, eu posso dizer, eu estou criando 5 sempre, né? 5, 2, 3, essa questão. São os estados do spin que você nos classificou na teoria de grupo. Mas eu queria agora, pela noção de campo, eu também tenho 5 estados, tenho 2 estados, dessa interação de campos. Mas será que isso poderia também ser dito que isso é spin? Porque a gente está entendendo aqui spin, falar spin é meio mágico, mas estados. Você diz, olha, aqui tem 5 estados, aqui tem 3, aqui tem 2. Então com o psi JMJ, você nos classificou estados. Agora eu quero representar esses estados numa lagrangiana. Então eu preciso botar
em função de campos, né? E como é que eu construo campos para isso aqui? E daí o campo magnético é uma base, né? E daí os campos potenciais. Fica essa questão, não sei se é viagem, mas... Não, viagem não. Então, o que o spin define para a gente, o que isso aqui define para a gente, é o número de componentes que eu preciso, é a dimensionalidade. Se eu estou falando do spin 2, eu tenho que descrever o spin 2 por alguma coisa que tem dimensão 5. Preciso de 5 componentes para descrever o spin 2. Então, numa visão, aqui nós estamos falando da visão de partículas, a gente está colocando a partícula, não estou colocando o campo. Então, quando a gente, aí a discussão que a gente tem que colocar, eu vou colocar mais à frente, quando a gente for introduzir, né, a mecânica quântica, a visão que a gente vai colocar é qual a relação entre uma partícula, quer dizer, o estado de uma partícula, e o campo associado a essa partícula. Então, nós associamos, né, campos a partículas. Então, quando eu faço essa associação entre campo e partícula, a partícula, os estados da partícula são classificados de acordo com os spin. Os estados, né, os diferentes estados que a partícula pode aparecer, eles vão ser, a partícula pode aparecer num certo estado de spin. Então, de repente, dependendo da configuração do spin, ele vai ter spin mais 2, a componente C dele é mais 2, é 1, é 0, menos 1, menos 2. Então, eu vou ter uma descrição do estado da partícula pelo seu spin. Claro, vou ter uma descrição do estado da partícula também pelo seu momento linear. Vou dar um momento linear da partícula, eu sei, né, como é que a partícula está em termos de velocidade. Então, eu vou escolher quais são as variáveis que vão descrever os estados da partícula. Então, tem uma partícula de carga nula, que é o gráfico, então a carga dela é 0. Essa partícula tem spin 2. E ela está com a projeção, vou preparar ela no estado em que a projeção de spin dela ao longo do eixo dos 6 é 2. Então, o estado de spin dela é 2. A polarização dela é mais 2, é 2 mais 2. Tem momento linear, carga é 0. A pergunta que são os estados. Então, eu sei classificar os estados que esse objeto pode aparecer. Agora, se eu quiser associar um campo a esse estado, esse campo, ele vai ter que, na verdade, o campo é um conjunto de coordenadas para descrever um problema. Se esse estado aqui, para descrever um spin, eu preciso de 5 graus de liberdade, eu tenho 5 configurações possíveis de spin, então o campo associado, ele tem que ter o mesmo número de componentes. Eu tenho que associar um campo aqui que tenha também dimensão 5, para poder ele acomodar os 5 graus de liberdade do spin. Então, quando a gente faz a conexão entre partícula e campo, o campo que eu vou associar, ele não pode ser qualquer, ele tem que ter uma vinculação com o número de estados distintos que a partícula pode aparecer. Aí a gente se pergunta, onde é que a gente encontra um objeto com dimensão 5 do espaço tridimensional? Nós já aprendemos. Se eu pegar um escalar, o escalar tem uma componente. Se eu pegar um espilor, o espilor tem 2 componentes. Se eu pegar um vetor, o vetor tem 3 componentes. Se eu pegar um tensor, nós já sabemos. Se um tensor é antissimétrico no espaço tridimensional, ele também tem 3 componentes. Ele é equivalente a um vetor pequeno. Então a gente sabe que um tensor antissimétrico, quando a gente coloca esse símbolo aqui para antissimétrico, se eu pegar um tensor antissimétrico, ele é equivalente a um vetor. Então ele também tem 3 componentes. Eu preciso de um objeto de 5 componentes. Se eu pegar um tensor simétrico, nós sabemos que uma matriz simétrica 3x3 tem 6 elementos, não tem 5, tem 6. Mas nós já aprendemos uma coisa. A partir de uma matriz simétrica, nós podemos pegar uma matriz simétrica com traço 0 e separar ela aqui, né? Já aprendemos essa decomposição. Então, eu posso descrever 5 componentes, uma matriz simétrica de traço duplo. Como é que eu pego uma matriz 3x3 simétrica? Né? Por exemplo, uma matriz que é simétrica e 3x3, ela vai ter alfa, beta, gama. Beta, delta, epsilon. Gama, epsilon, etc. Então, quantos elementos ela tem? Alfa, beta, gama, delta
Epsilon 0. Perfeito. Uma matriz simétrica, 3 por 3 tem 6 elementos, como a gente viu aqui. Mas se ela tiver traço zero, isso mais isso mais isso é zero. Então o zeta vai ser menos alfa menos delta. Então essa matriz aqui, com traço zero, ela tem 5 elementos independentes. O zeta desapareceu, ficou alfa, beta, gama, delta e epsilon. Então esse objeto aqui, uma matriz simétrica, 3 por 3, um traço nulo, ela tem 5 parâmetros independentes. E aí eu posso usar esses 5 parâmetros para descrever, possivelmente, os 5 estados de spin desse objeto. Então, a gente vai fazer a associação entre campo e partícula, os estados de spin, que a gente chama de estados de polarização da partícula, eles vão definir os graus de liberdade. E aí eu vou colocar aquele campo. Depois tem outros agregados que a gente vai aprender quando a gente for fazer o curso aí, ou vocês vierem a fazer um curso de teoria clássica de campos. Se a partícula tem carga elétrica, o campo não pode ser real. A gente usa um campo complexo. Então, como o graviton é neutro, ele não tem carga elétrica, eu posso usar um tensor simétrico de traço nulo real. Então, o meu objeto S til e J, ele é real. Mas, se eu quisesse descrever um spin 2 carregado, esse objeto não podia ser real. Ele teria que ser um objeto complexo. Então, se ele é complexo, esse objeto aqui sendo real, ele tem 5 componentes reais. Se esse objeto aqui é complexo, ele vai ter 5 objetos complexos. Cada objeto complexo tem 2 componentes reais. Parte real, parte imaginária. Então, se eu pegar um campo complexo, de rank 2, simétrico, de traço duro, ele tem 10 componentes, dobra. E aí, o que significa essas 10 componentes? Significa que ele estaria descrevendo a partícula nos seus 5 estados de polarização e a antipartícula nos seus 5 estados de polarização. Então, quando a gente tem partícula carregada, a gente usa campo complexo, porque o campo complexo ele vai ter que dar conta da partícula e da antipartícula, e aí cada uma delas carrega o mesmo número de graus de liberdade. E aí eu teria 10 componentes. As 10 componentes estão guardadinhas dentro de uma matriz 3x3, simétrica, de traço nulo, complexa. Essa que é a jogada. A pergunta que a gente está fazendo, você fez uma classificação dos spins. 5 dimensões, 5 tipos de spins para aquela partícula. Mas você usou muito como a física o psi, J e MJ. Agora que eu vou fazer teoria de campo. Então você pega, vou pegar então o SJ tilde, certo? E daí na Lagrangiana acoplar com uma coisa. Campo magnético. Campo magnético CJ também, né? E daí isso aí estaria, vamos dizer, sendo uma visão de teoria de campo com CJ e MJ. Claro, exato. Essa aqui é porque tem duas coisas em jogo. Uma coisa é a partícula, outra coisa é o campo. Quer dizer, a teoria de campos, ela joga com duas coisas ao mesmo tempo. Ela joga com o campo e com a partícula. O campo é descrito, vamos dizer assim, por esses tensores, do grupo SO3, por esses objetos do grupo SO3. A partícula, ela é descrita por essas chamadas, vamos dizer, funções de onda, por esses vetores do espaço interno. Essa que é a conexão. Mas você colocando o SJ tilde multiplicado por alguma coisa, você está numa Lagrangiana e ali você pode começar a pensar já em dinâmica, né? Eu posso pensar, eu penso. Quando eu coloco os campos aí, eu tenho uma equação de dinâmica para os campos, eu sei que os campos evoluem no tempo. E aí eu começo a ter um problema que descreve a configuração do meu sistema em cada instante do tempo. Mas a minha pergunta, então, você cria uma grandeza física que estaria representando os spins e seus estados. E aí não tem matriz de Pauli, não tem nada necessariamente esse segmento que tem que ter... A discussão está aqui. Mas a gente agora, o que eu quero? Eu quero descrever a partícula pela partícula, ou eu preciso entrar numa descrição de campo para descrever aquela mesma partícula? Quer dizer, é o problema da física. Quando eu digo para vocês, eu acho que eu já coloquei essa questão para vocês uma vez, talvez vocês não lembrem, Eu tenho um problema. O problema é o seguinte, eu tenho um elétron num campo magnético. Como é que eu vou descrever esse problema? Eu vou usar a lei de Newton, F igual a QVB.
é uma visão. Em que situação é preciso, né, é correto eu dizer que a física de um elétron num campo magnético ela vai ser descrita por F igual a QVB. Outra situação, eu vou usar o mesmo problema, mas não vou usar a mecânica newtoniana. Eu vou usar a mecânica relativística. Então eu vou ter que usar as leis da relatividade especial para descrever o elétron num campo magnético. Ou, não vou usar nem mecânica newtoniana, nem mecânica relativística. Eu vou usar mecânica quântica. Meu problema pede mecânica quântica. Eu não posso descrever por uma mecânica que seja não quântica. Então eu vou usar a equação de Schrödinger para um elétron num campo magnético, uma terceira visão. Depois fala, não, o problema não é um problema de mecânica quântica, é um problema de teoria quântica de campo. Eu vou ter que dizer, o meu elétron não é mais uma partícula. Eu dissocio o meu elétron através de um campo. Eu tenho um campo para o elétron. Então, o elétron perdeu a identidade como partícula. Eu estou usando, então, ao invés de descrever a partícula elétron, eu estou escrevendo o campo. E esse campo do elétron é que vai estar em interação com o campo magnético externo. Então, eu teria 4 visões para descrever o mesmo problema. Física newtoniana, física relativística, mecânica quântica. Eu posso botar mais, mecânica quântica não relativística, mecânica quântica relativista, equação de Dirac, ou teoria quântica de campos. Então, pergunta, como é que eu descrevo esse problema? Eu tenho 5, quanto mais conhecimento vocês têm, você vai, posso descrever esse problema pela teoria de cordas? Então, o elétron já não tem nem mais o campo, o elétron é uma vibração de uma corda. Então, vamos dizer, você tem conhecimento, então você já tem uma 6ª possibilidade. Eu vou descrever esse problema por teoria de cordas. Você vai fazer uma prova de física 3, aí você fala, não, professor, não vou resolver, F igual a QVB é muito baixo nível para mim. Eu vou resolver esse problema usando teoria de cordas em 10 dimensões. É uma visão do problema. Agora, é necessário? É necessário, eu estou lá num mísero laboratório com um solenoide, eu preciso pegar teoria de corda para descrever o elétron no campo de um solenoide. Quanto mais conhecimento você tem, né, mais arrogante, né, ou mais marrento, você pode, não, vou escrever o meu problema usando teoria de cordas, tem isso. F igual a QVB, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu vou. A pergunta é, se o elétron está no campo magnético, a pergunta é, quanto mais a gente sabe, mais a gente fica na dúvida, né? Quanto mais. Se eu soubesse só QVB, eu não ia ter dúvida. QVB aplica a fórmula, né? Como o pessoal gosta, vamos aplicar a fórmula, QVB. Aí o cara, agora eu já estou num dilema existencial. Eu sei mecânica newtoniana, eu sei mecânica relativística, eu sei mecânica quântica Schrödinger, eu sei mecânica quântica de Dirac, eu sei teoria quântica de campos, eu sei teoria de cordas. O que eu vou usar para descrever o problema? Também não é basta ser barrento, tem que ter bom senso. Em que limite, né, o meu problema admite uma descrição ou outra? Será que se o campo magnético for muito intenso, ou se for mais fraco, ou se o campo magnético for variar com uma certa frequência, que tipo de frequência o campo magnético tem que ter para eu garantir que eu não preciso ir para a mecânica quântica? Se o campo magnético, se ele for muito intenso, mas fixo, ou se ele for fraco, mas variar com uma certa frequência, a situação é a mesma? E o meu elétron? O meu elétron está com velocidade muito alta ou o meu elétron está com velocidade muito baixa? E será que a frequência do campo magnético é tão alta que essa frequência, essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem penetrar no comprimento de onda de Compton do elétron? E aí eu tenho que passar por uma descrição de teoria de campos. Então, o mesmo problema, ele pode ser visto sob muitas abordagens distintas. Aí a gente vai ter que ter bom senso. Não, o meu elétron tem uma velocidade baixa. O meu campo magnético não é tão intenso. Tá, para eu fazer F igual a QVB. Mas se agora eu tiver uma outra situação em que o meu campo magnético, existe um campo magnético crítico, a partir do qual eu já não posso mais usar igual a F QVB, eu tenho que usar a equação de Schrödinger. Então a gente tem que saber esses limites, né? Quando é que o mesmo problema ele vai ser visto do ponto de vista da mecânica quântica, da mecânica clássica, da teoria quântica de campos? Eu tenho que saber definir esses limites, porque às vezes, muitas vezes lá no Harvard a gente pega um problema, bota o elétron no campo magnético, você bota QVB e nem dúvida, porque você está aplicando a fórmula do livro, você só sabe aquilo. Mas se o problema é solto para você, você é um pós-doc. Você
já sabe um monte de coisa. Você calcula o problema de campo, um elétron no campo magnético. Então, cara, tá bom, tudo bem. Eu não vou usar F igual a QVD, só porque eu sei só isso. Eu vou ter que pensar. Por que eu não vou usar a teoria quântica de campo? Por que eu não vou usar a mecânica quântica relativista? Ou por que eu não vou usar a equação de Schrödinger? Você tem que começar a ver. Nessa situação, que problema, que contexto da física vamos colocar? Essa é a discussão. Então, quando você tem o elétron, quando você tem um objeto ligado ao spin 2, ele tem 5 graus de liberdade. Então, se eu vou agora abrir mão da noção de partícula, eu estou abrindo mão da noção de partícula, eu estou diluindo a noção de partícula num campo, significa então que meu problema já não pede mais a partícula. O elétron para mim não é uma partícula, o elétron é um campo. Quando é que eu posso fazer isso? Quando é que o elétron perde a sua característica de partícula e passa a ter que ser descrito por um campo? Aí a pergunta é, se eu for usar um campo para descrever o elétron, ou o graviton, por exemplo, que a gente está falando aqui com 5 graus de liberdade, quais são as características desse campo? Então a gente viu, se é o graviton, ele tem 5 graus de liberdade de polarização. Então a pergunta é, se eu for dissociar o graviton como partícula e quiser dizer, não, tem um campo associado ao graviton, eu vou ter que usar uma função. E aí a gente viu, o escalar não pode, o espinor não pode, o vetor não pode, o tensor antissimétrico não pode, eu tenho que pensar no tensor simétrico de rank 2, mas aí ele tem 6 graus de liberdade, não tem 5. Aí você tira o traço. Então, isso aqui é compatível com a simetria SO3. Quer dizer, um tensor de traço nulo, nós já vimos aqui no curso, anteriormente. Um tensor de traço nulo, ele permanece de traço nulo após qualquer rotação. Então, essa afirmação de que o traço é nulo, ela independe da observação. Então, a observação é uma informação universal. Então, se eu faço uma transformação de rotação, eu continuo com 5 graus de liberdade. Então, essa é uma boa descrição. Então, eu vou pensar, se eu estou me falando de um gráviton não relativista, eu estaria falando, não descrever o gráfico por essa função de onda aqui, por esse campo importante. Um campo simétrico de rank 2 de traço nulo. Então, eu tenho que descrever isso. Então, agora, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que sair? Por que eu não posso descrever o gráviton simplesmente pelos estados de polarização? Por que eu preciso, por exemplo, passar por uma descrição de campo? Então, quando é que o fóton é fóton? Quando é que o fóton é campo? Então, um problema do fóton, o que ele escreve o fóton? As equações de Maxwell. Então, quando é que eu uso as equações de Maxwell? Ou quando é que eu uso o campo do fóton? Então, eu vou ter que descrever o objeto. Quer dizer, quando eu estou falando de campo, é porque eu abri mão um pouco, quer dizer, vou abrir mão da noção de partícula. Mais importante para mim, eu vou dissociar o campo através da partícula, através da noção de campo. Então, essa partícula, ela vai interagir, não ela mesma, mas é o campo que está associado a ela que vai promover as interações dela. Então, quando é que esse regime é razoável frente a um regime de partícula multiforme? Quer dizer, quando o elétron deixa de ser uma partícula multiforme e passa a ser descrito pelo campo radiante. Então, isso aí é uma situação que vai envolver limites de energia. Eu vou ter que ter energias suficientemente altas, porque quando eu descrevo o elétron, eu tenho esse elétron, eu tenho a individualidade dele. Mas se eu começo a fornecer para esse elétron energia muito alta, qual é a massa de repouso do elétron? É 0,5 metros. Eu tenho uma escala de energia. A massa de repouso do elétron na relatividade especial é 0,5 metros por C2. Se eu jogo em cima de um elétron, tem um sistema de elétrons, eu jogo em cima desse sistema uma energia de 2 metros, eu estou dando a esse sistema uma energia que é 4 vezes a energia necessária para criar um elétron. A gente sabe na relatividade especial, né, que é igual a mc2. Então, a partir de energia, nós podemos criar matéria. Então, se eu tiver um processo em que eu tiver 1 MeV, se eu tiver 1,2, se eu tiver 1,2 MeV, isso aqui praticamente é o limite de energia mínimo que eu preciso para criar um par de elétron pósito. Então, a partir de 1,2 MeV, eu já começo a criar pares de elétron pósito. Então, se eu começo a dar a um sistema de elétrons energia muito altas nessa faixa, eu já começo a alterar o número de elétrons do meu sistema. Eu começo a dar ao meu sistema a possibilidade dessa energia criar novas partículas que não estavam lá. Então, nesse caso, eu não posso mais falar da partícula elétrica, eu tenho que falar do campo, porque o campo leva em conta isso. O campo ele leva em conta
os eventos que criam novas partículas. Então não tem um número fixo de partículas. Na mecânica quântica não, na mecânica quântica o problema é bem estático. Eu tenho uma partícula num potencial. Então a partícula funciona, não cria nem destrói a partícula. Eu estou estudando uma partícula, um campo de força, um campo de potencial. Então, o problema da mecânica quântica é que preserva o número de partículas. Quando o número de partículas começa a ser alterado, começa a dar energia. É o que acontece na LHC. O que a gente faz na LHC? O que a gente faz? A gente dá energia. Dá energia, daí a pouco cria um monte de coisa que não estava lá. Eu tinha só próton. Aí eu dei tanta energia para os prótons se chocarem, quer dizer, eu joguei energia suficiente no sistema para criar um monte de poder. A gente criou o Higgs, criou o W+, criou o Z0, tudo isso a partir de quê? Da energia que o próton tinha, relatividade, eu estou transformando energia em matéria. Então, se eu dou muita energia para o meu sistema, eu começo a dar ao meu sistema a chance de produzir matéria que não estava lá. E aí, então, eu não posso descrever a coisa do partícula, eu tenho que passar para o campo. O campo é que absorve essa descrição. O campo, ele permite você descrever essa situação em que você joga energia no sistema e aparece nova matéria a partir dessa energia. Então essa aqui é a... Agora a passagem é, quando eu vou da partícula para o campo, o que me guia? Como é que eu escolho o campo que descreve uma partícula? É qualquer coisa? Aí você se guia pelo número de graus de liberdade. Por isso que a coisa é reducionista. Você primeiro tem que identificar a partícula. Então a minha partícula tem essas características. Ela tem essa massa, ela tem esse spin, ela tem essa carga. Eventualmente ela tem essa cor, se for de interação forte, ela tem esses spin fracos, se ela tiver interação fraca. Eu tenho que dar todos os atributos que a partícula tem. Conhecendo todos os atributos que a partícula tem, eu aí passo para a etapa matemática, que é qual é o campo que pode absorver todos os atributos que a partícula tem. E aí é um problema, vamos dizer, em princípio, isso é um problema mais formal. Mas fisicamente, eu passo para o campo a hora que eu estou tendo uma descrição que eu começo a dar para o meu sistema tanta energia que eu crio novos elétrons, por exemplo. Na matéria condensada, as energias de ligação, por que eu estou falando matéria condensada? Estou falando de átomos, de íons. Então as energias de ligação são na faixa dos elétrons volts, são na faixa dos kappa elétron volts. Mas se eu começar a jogar num sistema de matéria condensada raios gama, quer dizer, a energia de um raio gama, quer dizer, a HNI, né? Estão acostumados lá. Um raio gama, ele já pode ter de energia cerca de, por exemplo, 10 MeV. Se a gente quiser saber qual é a frequência, vamos pegar um fóton. A energia do fóton é HNI. Constante Planck, na faixa de 10, 6,66 vezes 10 a menos 34 joules segundo. O joule tem 10 a 19 elétrons volts, então você dá 10 a menos 15 elétrons volts segundo. Isso é a constante Planck. Multiplica pela frequência. Vamos pegar uma frequência de 10 a 15 Hz, que é uma frequência já chegando no ultravioleta. Então, se eu pegar uma frequência de 10 a 15 Hz, fica aqui elétron volt. 10 a menos 15, então dá 1 elétron volt. Então, na região do ultravioleta, eu estou na região do elétron volt. Estou na região do elétron volt, que é a região da energia de ligação atômica. A energia do átomo de hidrogênio é 13,6 elétrons volt. Então, se eu pegar um ultravioleta de 10 a 16 Hz, eu tenho 10 elétrons volt, que é justamente a energia para dissociar, praticamente para desfazer o átomo de hidrogênio. Mas se eu pego um raio gama, que tem uma frequência na faixa de 10 a 20 Hz, que é a região mais alta do espectro, vai dar 10 a 15, 10 a 5 elétrons volts. 10 a 5 elétrons volts são 10 a 2 elétrons volts. Então, se eu pegar um raio gama com 10 a 21 Hz, eu estou dando 10 a 6 elétrons volts, que é justamente um MeV. Então, se eu pegar uma radiação eletromagnética, um raio gama, na faixa de 10 a 21 Hz de frequência, eu estou dando ao meu sistema um MeV. Ou seja, eu estou começando a criar pares de elétron positivo. Então, num problema em que eu tenha elétron interagindo com um raio gama, eu já tenho que ficar cuidadoso, porque o raio gama tem energia suficiente para criar outro elétron positivo. Eu já vai alterar o número de partículas do meu sistema. Então, aí eu já não posso mais estar escrevendo a coisa como mecânica quântica, eu tenho que usar a teoria de campo. Então, essas que são as passagens. Na mecânica quântica, enquanto a gente estiver falando do elétron
interagindo com uma radiação visível, né, que é o problema, né, da espectroscopia. Raio-X, 10 a 18 Hz, 10 a 17 Hz. Então eu teria 10 a 17, eu teria 10 a 2 elétrons-volts. 100 elétrons-volts. 100 elétrons-volts praticamente são 100 elétrons-volts. São energias atômicas. Vamos lá, né? Então, eu posso estar falando já. Física nuclear já começa a ser na ordem do megaelétron-volt. Por isso que a física nuclear tem emissão gama, né? Os núcleos emitem radiação gama porque as energias de ligação dos núcleos são na faixa do MeV. E MeV está ligado com frequência mais alta, né? Que é HNI. Então, quando eu começo, HNI está na ordem do MeV, significa que a frequência já está na ordem de 10 a 20 Hz. Já é raio gama. Então, a gente tem que saber. Então, quer dizer, quanto mais conhecimento a gente tem, a vida fica mais difícil, você tem mais, né, embaraço, né, de escolha. Mas aí você tem que fazer a sua escolha. Então, eu vou descrever o problema de um elétron num campo magnético externo usando QVB, sem nenhuma vergonha. Por quê? O problema pede QVB. O campo magnético é baixo, o elétron não é relativístico. Então, a descrição newtoniana é boa. Mas se eu tiver um elétron que está com velocidade 0,9 C, eu não posso usar QVB. Ou se eu tiver um campo magnético que é extremamente intenso, eu já não posso nem mais usar mecânica comum, tem que passar para mecânica quântica. Se o meu campo magnético tiver uma relação com a frequência de síncrotrons do elétron, a gente tem um parâmetro físico que me permite saber quando o campo magnético é intenso o suficiente para eu ter que sair da mecânica newtoniana, relativista, do corpo, e ir para a mecânica quântica. E aí depois, quando é que eu vou da mecânica quântica para a teoria de campo? Aí já tem que ter um campo magnético com uma frequência, aí já tem que ter uma radiação eletromagnética de frequência alta. Entenderam a questão? Então, a gente pode por muito tempo, né, não precisa usar a teoria de campo para nada, dependendo da física que você está fazendo, você não precisa ficar usando tanto a teoria de campo, basta você usar mecânica quântica, porque você está no nível de partícula. Mas quando você começa a descrever situações em que o número de partículas pode mudar drasticamente de acordo com a energia que você joga no seu sistema, aí você já tem que abrir mão da noção de partícula e começar a trabalhar com teoria de campo. Isso acontece inclusive na matéria condensada, né? Que na matéria condensada, a teoria de campos da matéria condensada, o que eles chamam de many body theory, justamente many body, porque é uma teoria de muitos corpos, né? Significa que você já pode dar energia ao teu sistema para você criar novas excitações que não estavam lá. Você joga energia no teu sistema, o teu sistema começa a chacoalhar de uma tal maneira que aparecem novas excitações, podem aparecer fônons, pode aparecer plasmons, pode aparecer pólarons, pode aparecer magnons, pode aparecer excitons, pode aparecer muitas excitações que foram criadas a partir da energia que você jogou no teu sistema. Então você só vai entender isso pela teoria de campo. Certo? Então acho que tem que parar por aqui, então eu vou deixar para a próxima aula nós revermos essa questão. A gente já viu a composição. Você quer lembrar do ciano e tablô? A gente já fez isso, né? O curso vai em dezembro. Então na aula que vem, alguém anotou a gente de e-mail, por favor? Ajudou, João Vitor? Então tá, então na próxima aula a gente vai passar meio batido aqui, porque isso aqui basicamente já está feito, e vou passar para o momento angular de mecânica quântica. Então nós vamos trabalhar como é que a álgebra de SO2 ela se enquadra na mecânica quântica, descrevendo o momento angular orbital e descrevendo o espin. Está marcada a próxima aula já? Semana que vem. Aí a gente vai passar para o espin isotópico, para relacionar SO2 com a física nuclear e com a física de interações fracas. E na outra aula ainda, a gente vai falar do oscilador harmônico quântico, bidimensional isotrópico. Vai mostrar que a gente consegue resolver todo o espectro do oscilador harmônico sem precisar escrever a equação de Schrödinger. Só usando a teoria de grupo, nós vamos tirar os níveis de energia e as funções de onda do sistema, só usando a teoria de grupo. Então isso aqui se chama método da simetrias dinâmicas, grupos dinâmicos de simetria. Então, eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou poder dar aula, eu dou aula dia 13. Aí dia 20 tem um feriado, que é dia 21 é domingo, mas eu soube que dia 23 é dia de São Jorge, é feriado também, não tem um negócio desse, acho. Então, como é um feriado, eu poderia em princípio dar aula, mas não vou forçar. Dia 20 não, dia 13 não eu dou aula, se Deus quiser. Aí eu saltaria dia 20 e voltaria a fazer aula com vocês dia 27. Tá, então eu estou precisando de mais uma aula para a gente retomar o atraso que a gente teve por causa das atividades de verão. E aí a gente fecharia, porque a gente fecharia esse ciclo aqui, mais ou menos até o dia 13.
E aí, quando a gente retomasse no dia 27, a gente já voltava estudando SO4. Tá bom? Então, semana que vem tem aula. Eu vou passar o e-mail amanhã confirmando a aula. Tá bom?